18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você que está ligado aqui na 100,7. Começa agora o programa 18 horas de hoje, sexta-feira, 24 de dezembro de 2021, véspera de Natal. Boa noite, Artemisa. Já está nos preparativos para a noite de hoje? Boa noite, Nathalie. Já estou nos preparativos juntamente com você. E você também que está em casa, preparando ainda a ceia, ainda fazendo as compras de última hora. Uma ótima noite para você. E olha, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Mensagem de fim de ano do governador Wilson Lima repercute negativamente nas redes sociais. Amazonas fecha o ano com saldo positivo na geração de empregos. Mais de 26 mil pessoas devem deixar a capital amazonense neste feriado. Missa do Galo será celebrada na véspera de Natal na Catedral Metropolitana de Manaus. Começa agora o programa 18 horas de hoje. Você está ouvindo 18 horas. E após grande repercussão negativa nas redes sociais da mensagem de fim de ano em que o Wilson Lima ignorou as vítimas da Covid-19, o governador voltou atrás e postou um vídeo, só que dessa vez pedindo desculpas pelos seus erros ao povo do Amazonas. Artemisa, a mensagem do governador Wilson Lima foi duramente criticada nas redes sociais. Em comentários onde os internautas chamaram o governador do Amazonas de assassino, genocida, ladrão, covarde, insensível, corrupto, mentiroso, incompetente, chefe de organização criminosa e outros adjetivos extremamente negativos, minha amiga. Nathalie, ouvintes, por coincidência, o vídeo foi postado pelo governo após reportagem do 18 horas sobre a mensagem de fim de ano do governador enviada aos meios de comunicação, em que sequer se solidarizou com os familiares das vítimas da pandemia. E ainda tenta transferir, Artemisa, a culpa para os gestores anteriores. 3 anos após tomar posse. A gente vai conferir os detalhes na reportagem de Odinei Araújo. A mensagem natalina do governador Wilson Lima essa semana repercutiu negativamente, principalmente porque ele falou como se no Amazonas não tivesse tido nenhum caso de Covid e como se o estado não tivesse entrado para a história da pandemia, com pessoas agonizando, sufocadas por falta de oxigênio nos hospitais, fazendo com que trabalhadores da saúde fossem para as redes sociais clamar para a sociedade socorrer quem estava morrendo por asfixia. Após forte repercussão negativa nas redes sociais, pela mensagem oficial de fim de ano, em que o Wilson Lima não se solidarizou com as famílias dos mais de 13.800 mortos pela Covid, o governo do Amazonas postou na noite de ontem, nas redes sociais, um vídeo de 3 minutos com pedido de desculpas ao povo pelos erros cometidos. Por coincidência, o vídeo vem após reportagem do 18 horas sobre a mensagem de fim de ano do governo do Amazonas. Agora, ele diz que nada vai superar a dor da perda de um familiar ou amigo. Meus amigos e amigas, 2021 vai chegando ao fim. Um ano tão duro e difícil como esse faz a gente refletir sobre a vida. No ano em que todos nós perdemos algo, fica a pergunta mais importante: o que aprendemos com tudo que passamos? Eu, pessoalmente, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Por isso, recomeço todos os dias. Na nova mensagem, o Wilson Lima, após 3 anos de mandato, ainda tenta jogar a culpa dos erros de sua gestão em governos anteriores, que chama de caciques, sem dizer quais são. Também diz que confiou em quem não merecia e que foi sabotado, sem dizer que boicotes sofreu. Na nova mensagem, o governador fala ainda sobre a importância de se vacinar, esquecido na mensagem anterior, e finalmente pede desculpas pelos erros que cometeu. Mas para recomeçar, é preciso se desculpar. Por isso, gostaria de usar esse momento e pedir desculpas a todos os amazonenses pelos erros e falhas que cometi, mesmo sem nunca ter tido a intenção.
Mas a vida ensina. Hoje estou mais forte, preparado, criei casca, aprendi na marra, enfrentando a maior crise de saúde dos últimos 100 anos, que a união é o que nos faz superar os desafios. Nada vai superar a dor da perda de um familiar ou amigo, mas todos nós podemos olhar para trás e enxergar o que aprendemos com tudo isso. Desejo a todos um Feliz Natal e que em 2022 a gente possa recomeçar mais unidos, solidários e mais fortes do que nunca. E não esqueça, toma vacina, usa máscara e aproveita a vida ao lado de quem você mais ama. Mas para a sociedade, a nova mensagem revela que o governador do Amazonas só se importa com a opinião pública e não com o verdadeiro sentimento das pessoas. É o que diz o administrador de empresas, Antônio Jadir. O governador Wilson Lima pode ter esquecido de pedir desculpa às famílias, às pessoas que morreram de Covid no último ano. Principalmente aquelas que morreram sufocadas por falta de oxigênio. Mas eu tenho certeza que o povo do Amazonas não irá esquecer disso. Para o servidor público Miguel Oliveira Filho, o ato falho do governador na primeira mensagem é o que vale. Nada o redime. Ele esqueceu. E isso chama-se ato falho. E outro, o governador ainda está choroso, se remetendo aos caciques da política amazonense, como se os caciques da política amazonense fossem responsáveis pelos desmandos de governo que ele adotou, principalmente no combate à doença. O governador Wilson Lima seguiu orientações do governo genocida de Brasília e por isso sim que fizeram aqui no estado do Amazonas um verdadeiro laboratório de experiências, tentando aplicar medicação que não era as determinadas para combater a Covid. Então, por isso, o governador comete esse ato falho, vem pedir desculpa, mas nós não aceitamos. Já para o professor José Ottoni, que em janeiro desse ano perdeu a sogra e o cunhado por falta de oxigênio nos hospitais, a nova mensagem do governador não muda a essência de seu governo. Eu vejo com muita tristeza o depoimento, as felicitações do governador, um governador que é insensível às dores da população do Amazonas de uma forma geral, em particular dos educadores e educadoras, no auge dessa pandemia, quando a nossa categoria se manifestou de forma clara e inequívoca para atender o protocolo que os infectologistas indicaram para evitarmos mais mortes, o governador obrigou todo mundo a ir para a sala de aula. Nós chegamos ao extremo de pararmos, de não irmos para a escola por causa do Covid. E o que é que o governo faz? Mandou descontar o salário. Governo autoritário, o governo que na mídia faz um discurso de cordeiro, mas é um verdadeiro carrasco. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E vários vídeos circulam nos aplicativos de mensagens contrapondo de forma dura a mensagem de fim de ano de Wilson Lima. E um deles, o governador pergunta o que aprendemos com os problemas de 2021. E a resposta veio de forma direta, abre aspas. Aprendemos que você é um genocida e chefe de quadrilha, fecha aspas. E neste vídeo tem ao fundo áudio de pessoas chamando o governador de assassino. Esse áudio viralizou durante o segundo colapso da saúde pública, quando pessoas morreram asfixiadas por falta de oxigênio. São imagens fortes, impactantes, e o governador Wilson Lima fez questão de colocar para debaixo do tapete. Mas a internet está relembrando, há poucos dias desse colapso, completar um ano, Artemisa.
A crise de oxigênio estourou aqui no Amazonas no dia 14 de janeiro deste ano, levando à morte por asfixia centenas de amazonenses na capital e também no interior do nosso estado. Pois é, Nathalie, a mensagem do governador Wilson Lima é totalmente eleitoreira. Quer passar a ideia de que não foi culpado pelo colapso no sistema de saúde pública e pelas mortes que poderiam ter sido evitadas se o Amazonas tivesse uma gestão competente nesse período. Tenta jogar para os adversários a responsabilidade pelo fracasso da sua gestão. Se diz vítima dos escândalos de corrupção no seu governo que tiveram repercussão nacional e internacional. Tudo isso, Artemisa, como se não fosse dele a culpa, de fato, né? Pelo fato dele ser o governador que tem a caneta na mão e poderia ter salvado milhares de vidas. Mas enquanto as pessoas sofriam com a falta de leitos e também com a falta de médicos, com a falta de ventiladores pulmonares, o governador e toda a sua equipe estavam ali preocupados em fazer grandes negócios. Negócios suspeitos, negócios superfaturados, como foi o caso, Artemisa, da compra de ventiladores pulmonares em uma loja de vinhos. Pois é, Nathalie, é por isso que o governador Wilson Lima é réu num processo criminal no Superior Tribunal de Justiça e teve o pedido de indiciamento aprovado pela CPI da pandemia no Senado. É citado também pela Polícia Federal e pela Procuradoria da República como chefe de uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública do Amazonas e contribuiu para a morte de centenas e centenas de amazonenses. Artemisa, depois de tudo isso, não dá para agora simplesmente o governador vir e pedir desculpa e esperar se livrar de tantas acusações e principalmente da culpa por tudo de ruim que o Amazonas passou nos últimos 3 anos. A hora de prestar as contas com a justiça e também com os eleitores vai chegar. Os responsáveis por todos os erros na pandemia devem sim serem responsabilizados. Isso ninguém, e nem muito menos o governador, vai escapar. Você está ouvindo 18 horas. E o ano de 2021 está acabando. O mês de janeiro já bate a porta e com ele as contas de IPTU e IPVA, por exemplo. Mas será que com a inflação em alta ainda vale a pena pagar esses tributos em cota única? Vamos saber agora na reportagem de Júlia Gomes. 2021 ainda nem acabou e já tem muita gente preocupada com as contas do ano que vem. O IPVA é um deles, que inclusive teve aumento por conta da alta no preço de carros novos e usados. Além dele, tem ainda o IPTU. No entanto, com uma prévia de inflação acumulando alta de 10,42% este ano e com projeções desfavoráveis para 2022, o contribuinte pode se questionar se realmente vale a pena correr atrás dos descontos oferecidos pelos órgãos estaduais e municipais para aqueles que decidirem quitar as dívidas em cota única, em vez de dividirem o valor ao longo dos meses. A resposta para esse questionamento, contudo, não é tão simples. Para o economista José Altamir Barroso Cordeiro, membro do Conselho Regional de Economia do Amazonas, é preciso levar em conta uma série de fatores, entre eles o planejamento financeiro. Se você tiver uma situação de recurso disponível, eu acredito que é o melhor meio de você obter um desconto é em pagamento em cota única, até porque são oferecidos descontos especiais para quem antecipa. Por outro lado, se você não tem esse planejamento financeiro, o parcelamento é a única e melhor opção para que você também possa honrar esse compromisso. Porque a expectativa toda do país ainda é de alta inflação. Não sabemos se esse momento de instabilidade que nós passamos ainda vai permanecer, teremos eleições e isso tudo movimenta o mercado e as especulações também. E isso afeta o bolso dos consumidores e a população em geral. No Amazonas, por exemplo, o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, pode ser recolhido em até 3 parcelas ou em cota única. Quem decidir pagar o tributo de uma só vez pode ter descontos que variam de 5% a 10% sobre o valor principal.
Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Durante o programa de hoje, vamos ouvir várias mensagens de Natal enviadas pelos nossos ouvintes. A primeira de hoje vem do diácono Abidelac Nunes. Olá, amigos e ouvintes da Rádio Mix. Passando para desejar um Feliz Natal e que esta data seja comemorada com muita alegria e paz no coração. Um abraço a todos vocês. 18 horas. Artemisa, e agora nós vamos direto para Brasília falar com o nosso correspondente na capital federal. Boa noite, Carlos Eduardo Matos. Conta pra gente, Cadu, então, como ficou a consulta pública sobre a questão da vacinação de crianças contra a Covid-19. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Artemisa. Boa noite a todos. Nathalie, a consulta pública do Ministério da Saúde sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade está online desde a manhã de hoje pelo site do Ministério da Saúde, mas quem tentou acessar não conseguiu. Para algumas pessoas apareceu uma informação lá dizendo que o sistema está em manutenção. Outras pessoas também relataram que conseguiram acessar o formulário, mas não estão conseguindo responder as perguntas. Ou seja, o sistema está muito lento. Essa consulta pública foi a estratégia adotada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para tentar protelar a vacinação das crianças contra a Covid-19. Há uma polêmica nesse assunto porque os grupos de extrema-direita conservadora, se movimentaram em torno do presidente Jair Bolsonaro, que anunciou ser radicalmente contra a vacinação infantil. O governo não quer que a vacinação seja obrigatória, que tenha a permissão dos pais ou responsáveis. O ministro Marcelo Queiroga, para não ficar entre a cruz e a espada, Nathalie, ou seja, entre o chefe dele e a ciência, decidiu então realizar essa consulta pública. Tem algumas perguntas lá que são uma verdadeira pegadinha. Eu acessei lá, achei muito complicado, viu, Nathalie? Tipo essa. Você concorda com a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de forma não compulsória, conforme propõe o Ministério da Saúde? Aí eu fiquei me perguntando várias vezes, como assim? Você concorda com a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de forma não compulsória, conforme... Por que não pergunta? Você concorda com a vacinação em crianças de 5 a 11 anos? Ponto de interrogação. De forma não compulsória, ou seja, encaminha a pessoa a uma pegadinha para que ela possa responder o contrário, para que essa resposta seja computada em favor daqueles que são contra a vacinação. Outra pergunta. Você concorda que o benefício da vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos deve ser analisado caso a caso, sendo importante a apresentação do termo de assentimento dos pais ou responsáveis? Outra pergunta. Você concorda com a não obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação para que as crianças frequentem as escolas ou outros estabelecimentos comerciais? São perguntas assim que têm um grau de indução muito grande e que fazem as pessoas parar para repensar, para ver e rever essas perguntas. Então, quem participar dessa consulta pública, quem acessar lá, tem que ler as perguntas com muito cuidado para não dar uma resposta achando achando uma coisa e tá afirmando outra. Tem várias perguntas lá, espero que dê certo, que as pessoas que queiram participar dessa consulta pública, que possam participar com a sua opinião, né? Agora, o Ministério da Saúde informou hoje, né, que a consulta pública vai estar aberta até o dia 2 de janeiro. Mas, pelo visto, já começou bem ruim, né? O ministro Marcelo Queiroga disse que a vacinação das crianças não exige uma decisão, não precisa de uma decisão emergencial, apesar das 1.148 mortes de crianças de 0 a 9 anos durante a pandemia. E depois ele disse que a rede pública vai cobrar prescrição médica para vacinar as crianças. Essa informação já foi contestada, derrubada por diversos prefeitos e governadores. E hoje, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, divulgou hoje à tarde uma carta de Natal num tom crítico ao governo contra essa exigência de prescrição médica para a vacinação infantil. E também hoje, Nathalie, no Poder Judiciário,
Judiciário ocorreram 2 movimentos. O primeiro foi o partido Rede Sustentabilidade, que entrou com uma ação no STF pedindo que o Supremo determine imediatamente a vacinação das crianças contra a Covid-19. O segundo movimento foi o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que respondeu quase de imediato, dando um prazo de 5 dias para o governo federal explicar por que ele está exigindo a prescrição médica. Na realidade, o ministro Ricardo Lewandowski quer ouvir primeiro o Ministério da Saúde antes de tomar uma decisão. E a farmacêutica Pfizer informou hoje, agora, início da noite, por meio de nota, que pretende entregar as vacinas direcionadas para as crianças a partir de janeiro de 2022. Nathalie e Artemisa. Cadu, conta pra gente, olha, muita gente recebeu aí o auxílio emergencial de forma ilegal, né? Cerca de 1 milhão aí de pessoas vão ter que devolver o auxílio? Isso, Artemisa, na verdade é muito mais gente, viu? E não foi ilegal, é de forma indevida. O Ministério da Cidadania está realizando uma força-tarefa junto com a Polícia Federal, Caixa Econômica, Ministério Público Federal, Receita Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, para tentar reaver parte do auxílio emergencial que foi repassado pelo governo de forma deliberada, sem critério técnico, e recebida também de forma indevida por pessoas que não precisavam desse benefício durante a pandemia. E segundo o Ministério da Cidadania, Artemisa, até o momento foram devolvidos quase 7 bilhões de reais aos cofres públicos. É muito dinheiro, viu? Mas ainda tem muita gente que não devolveu o auxílio emergencial que foi recebida de forma indevida. Essa semana, o governo encaminhou mais de 1 milhão de notificações para pessoas que estão no banco de dados do governo como devedoras. Ao todo, respondendo sua pergunta, Artemisa, sobre a questão de 1 milhão, na verdade são 2,5 milhões de devedores do auxílio emergencial. Pessoas que receberam o valor lá atrás, em março do ano passado, receberam aquele valor de R$600, depois receberam 350, ficaram recebendo auxílio emergencial, mas não precisavam, segundo as informações do governo. Vale ressaltar, quem está dizendo que não precisava era o governo. Então essas pessoas receberam e agora estão sendo procuradas para devolver. Essa é uma situação que requer muito cuidado, porque se não devolver o dinheiro, Artemisa, o débito vai para a dívida ativa da União e o cidadão pode ter uma série de problemas com isso. E se já recebeu o DARF junto com o recibo da declaração de imposto de renda e ainda não pagou, é bom resolver logo, porque tem juros e mora correndo solto, né? E não há possibilidade de negociar dívida com a Receita Federal. Não vai ter mutirão para negociar dívida, não. Com a Receita Federal, o bicho pega, viu? O Ministério da Cidadania informou que enviou mensagens de SMS para orientar as pessoas sobre a devolução voluntária ou sobre denúncias de fraude do auxílio emergencial. As mensagens foram enviadas pelos números 28041 ou 28042. Então, atenção, você, amigo ouvinte, vai lá no seu celular, confere lá na pasta de SMS, veja lá se recebeu essa mensagem com a notificação. Mas atenção, se recebeu SMS de números diferentes, contendo essa informação sobre devolução de auxílio emergencial, e recebeu de números diferentes desse que eu falei, que o 28041 e o 28042, não clica lá, hein? Nem acessa o link, porque pode ser vírus. O que o governo mandou são esses números aí, 28041 ou 28042. O ressarcimento pode ser feito por meio de emissão de DARF, aquele formulário, no caso de recebimento indevido do auxílio emergencial pelos dependentes ou pelo titular da declaração de imposto de renda. Os valores são transferidos para a conta única do Tesouro Nacional e vão ficar à disposição da União. Não sei se vocês entenderam aí, a situação é arriscada decidir falar sobre esse assunto, porque muita gente vai ter que devolver o auxílio emergencial que recebeu lá atrás. Imagina a dívida, imagina o aperreio. Artemisa. Pode se complicar aí na Receita, né, Cadu? E ainda ficar com o nome negativado.
negativado, e não é só negativo no Serasa, nesses órgãos aí, é dívida ativa da União, é processo, você fica impedido de fazer muitas coisas, declarar imposto de renda, prestar concurso público, você fica impedido de uma série de ações aí. Então é bom regularizar. A gente sabe que tem muita dívida já nesse início de ano, IPVA, IPTU, tem várias contas aí para pagar, ainda tem mais essa aí. E muita gente está devendo acima de R$3.000, porque quem recebeu R$600 por 6 meses já passou ali mais de R$3.000, R$3.500. Vai ter que devolver em valor único pro DARF e corre juros e mora, como eu falei, gente. Pra encerrar, Cadu, já que hoje é 24, véspera de Natal, conta pra gente como é que vai ser aí o Natal dos presidenciáveis. Eles vão ceiar, já tem um local? Conta pra gente. Nathalie, hoje é dia de confraternização entre os pré-candidatos à presidência da República. Todos eles anunciaram que estão de recesso, junto com as suas famílias, celebrando o Natal, né? O presidente da República, Jair Bolsonaro, que aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, está em Brasília, onde vai celebrar o Natal com a primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele acabou de retornar do passeio pelo litoral paulista, onde visitou as cidades de Guarujá e Praia Grande. E segundo a assessoria do governo, após o Natal, ele segue viagem para as praias de Santa Catarina. Ele está de férias, né? O ex-presidente Lula também vai passar o Natal com a família, mas não informou o local por questão de segurança. Ele atualmente lidera as pesquisas de intenção de voto. A última atividade política dele foi na quarta-feira, última, quando ele esteve com lideranças do Sindicato dos Bancários de São Paulo e de Osasco. Sérgio Moro está em Curitiba, a cidade dele, onde vai passar o Natal com a mãe, com a esposa Rosângela e com os 2 filhos. Moro está em terceiro lugar nas pesquisas, já sentindo, digamos assim, o bafo quente de Ciro Gomes, que está subindo cada vez mais nas pesquisas. Falando nele, Ciro Gomes também vai passar o Natal em Fortaleza com a família dele, ao lado da esposa Gisele, dos filhos, das noras, dos genros e netos, lá na casa do irmão dele em Fortaleza, o Lúcio Gomes. Ele segue avançando nas pesquisas eleitorais, como a gente já falou anteriormente. Ele está chegando a 7% das intenções de voto. Apesar do percentual pequeno, ele segue em quarto lugar e crescendo, disputando a liderança da terceira via ali com o Sérgio Moro. Agora, Artemisa e Nathalie, eu por aqui também vou passar o meu Natal com a minha família, vou celebrar a minha ceia. Quem está acompanhando aqui o aplicativo, mano, mesa de Natal já está pronta, mesa da ceia, já vou passar aqui com a esposa, com meu filho Ismael, que hoje completa 2 meses de vida, graças a Deus. Então, vamos tocar, essa é a primeira ceia longe da minha família. Eu estou aqui em Brasília já tem 7 anos, muita saudade da minha família e quero mandar um abraço, um beijo carinhoso pro meu pai, o seu Américo, é um ouvinte nato da Rádio Mix, um ouvinte do programa 18 horas, minha mãe também, a dona Guilmar, que está lá no Japim, no Nova República, ouvindo a gente também, para meus irmãos, o Américo Júnior e também a Karen, que estão todos aí ouvindo a gente. Pedi para eles nos acompanharem, porque eu ia mandar esse abraço para eles, morrendo de saudade de vocês, viu? Um beijo pra vocês. Tchau, gente. Feliz Natal, Nathalie. Feliz Natal, Artemisa. Feliz Natal, Karine, Cadu. Olha, eu entendo perfeitamente, viu? Esse abraço emocionado, né? Sim. Aperta aqui. A saudade aperta. Já passei também um tempo em Brasília, sentia muita falta da minha família. Mas olha, Feliz Natal. E o teu presente veio há 2 meses, que foi o teu filho, né? Exatamente. Olha, mandar um abraço também pra Karime, pro Carlão, que estão dodói. Espero que eles melhorem, que essa gripe passe. Não estou em Manaus. O meu embarque para Manaus seria hoje, mas a família toda orientou para não embarcar por causa da gripe, do H2N3, que está assolando a cidade, os hospitais, então não podia colocar a vida do nosso filhinho em risco. Então, vamos ficar por aqui, celebrar aqui, mas com o coração em Manaus, né? Então, um abraço a todos. Paulo Castro, meu grande amigo, meu grande jornalista, meu ídolo, um beijo para você, a toda a equipe do programa 18 horas. Vocês são maravilhosos, super competentes e muito obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando, viu? Um abraço. Grande abraço. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Você está ouvindo 18 horas.
E agora, Artemisa, vamos ouvir mais uma mensagem de Natal. Desta vez é de uma ouvinte, a Adriele Uchoa, ela que é universitária. Esse é um momento de amor, luz e paz para as nossas vidas. O Natal é um momento especial, onde dividimos todo o nosso carinho com os familiares e amigos que tanto amamos. Espero que nesse Natal você consiga realmente ficar ao lado das pessoas que são especiais para você e que esse momento seja único, que nesse dia você possa comemorar muito. Agradeça sempre a Deus pela proteção, pelo livramento desse ano e que ano que vem você tenha muitas bênçãos, que você consiga realizar todos os seus sonhos. Feliz Natal e um próspero ano novo. 18 horas. O aumento do salário dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus vale a partir de janeiro de 2022 e custará 2,1 milhões de reais para o bolso do contribuinte. O reajuste foi aprovado ainda na legislatura passada, mas devido à proibição de reajuste em 2021 por força de lei federal, os parlamentares prepararam o aumento para 2022. Atualmente, os 41 vereadores recebem salário de R$15 mil e a Câmara gasta R$616 mil por mês e R$8 milhões por ano, Artemisa, incluindo o 13º salário. E com o aumento do salário dos vereadores para R$18 mil, a Câmara gastará R$10 milhões por ano, R$2 milhões a mais que atualmente. O novo salário, Nathalie, dos parlamentares foi aprovado na sessão ordinária do dia 21 de dezembro de 2020. Na ocasião, também foi aprovado o aumento do salário do prefeito de Manaus, de 18 mil para 27 mil, do vice-prefeito, de 17 mil para 25 mil, de secretários municipais, de 15 mil para 21 mil. Você está ouvindo 18 horas. E antes da gente conferir o tempo, só o salário do brasileiro, né, que não aumenta, somente dos políticos. E agora vamos conferir o tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira, aqui em Manaus, com Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Artemisa Gadelha, assim como você, muitos ouvintes estão esperando que essa chuva dê uma cessada pra gente, enfim, poder se confraternizar, já que hoje é véspera de Natal, a maior festa cristã no mundo, mas infelizmente aqui na capital amazonense, a véspera de Natal será debaixo de muita chuva. Segundo o Climatempo, as pancadas de chuva devem permanecer durante a noite do dia 24 de dezembro. A temperatura mínima aí deve ficar na casa dos 24 graus e a máxima de 29 graus. Agora, Artemisa, só nas últimas 24 horas aqui na capital amazonense, segundo a Defesa Civil Municipal, já choveu cerca de 24,23 milímetros nas últimas 24 horas. É muita água, viu, minha amiga? Muita mesmo. Mix. E olha, a consequência de tudo isso que você acabou de falar, Nathalie, é que o Rio Negro subiu de ontem para hoje mais 12 centímetros. Foi a maior subida em um único dia neste mês de dezembro. Agora, a cota no Porto de Manaus está em 30 metros e 17 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Artemisa, falando agora em comércio, né? Hoje é dia de muita gente e as compras, né, minha amiga? Eu não fui, confesso que não fui, mas muita gente aproveitou. O comércio de Manaus hoje foi tranquilo, viu? Nessa véspera de Natal. Apesar do grande fluxo de clientes, não foram registradas grandes aglomerações nas lojas do centro e também dos shopping centers e dos supermercados aqui da nossa capital. Eu também fiquei quieta em casa, mas olha, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus espera um crescimento de 13% nas vendas do comércio neste fim de ano em relação ao mesmo período de 2020. 18 horas. E depois de divulgar um aumento na média de casos de Covid-19 em Manaus, o pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gesen Orellana, alertou sobre mais 2 indicadores preocupantes da doença na capital. As internações aumentaram em 41
31,4% e os sepultamentos em 31,2% neste mês de dezembro. Entre os dias 3 e 9 deste mês, Artemisa, foram 32 enterros na capital, contra 42 na semana de 17 a 23 de dezembro. No mesmo período, as internações hospitalares subiram de 22 para 31, segundo o pesquisador. E o pesquisador diz ainda que há fortes indícios de subnotificações de mortes por Covid-19, ou mesmo atraso da divulgação delas. E que além do aumento da circulação viral e do número médio de internados em leito clínico e de UTI em Manaus, agora temos um aumento significativo no número de sepultamentos, com pouquíssimos óbitos da Covid-19. A média histórica de sepultamentos diários em Manaus gira em torno de 30, observa Jessen Orellana. E a epidemia de gripe já afeta ao menos 17 estados do país, que informaram ter registrado um aumento incomum de atendimentos por influenza nas últimas semanas. Instabilidades essas que no sistema de notificação, mas não permitem saber o tamanho exato deste crescimento. Olha, Nathalie, além de São Paulo e Rio de Janeiro, os locais com avanços mais claros da doença ou maior número de infecções pela variante H3N2 são Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rondônia. Apenas 6 estados afirmaram não ter notado uma ampliação na demanda. Metade deles no Centro-Oeste. São eles o Distrito Federal, Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, além de Sergipe, Tocantins e também o Ceará. Apesar da rápida expansão da doença, poucos governos já encaram a situação como epidemia. A maioria fala em alerta, incluindo as administrações paulista e baiana, o que difere do entendimento de epidemiologistas, como Paulo Lotufo, da Faculdade de Medicina da USP. E o aumento de casos no Brasil da cepa H3N2 do vírus influenza da gripe ao longo do mês de dezembro, somado ao avanço da variante Ômicron, geram preocupação a respeito das aglomerações que devem acontecer por conta do Natal e também do Réveillon, Artemisa. Exatamente. Olha, as confraternizações devem favorecer aí a disseminação do vírus. Por isso, alguns cuidados devem ser tomados. O repórter Rodrigo Soares conversou com alguns especialistas, dentre eles Jessen Orellana, da Fiocruz Amazônia, e ele traz todos os detalhes. Os cuidados para evitar o contágio pela Covid-19 e pela influenza H3N2 devem ser reforçados durante a noite de hoje. Neste mês de dezembro, Manaus registrou um aumento de 41,4% no número de internações por doenças respiratórias. Segundo o pesquisador e epidemiologista Jessen Orellana, o cenário epidemiológico no Amazonas pode mudar caso se espalhe pelo estado a nova variante Ômicron, que colocou o mundo em alerta. Por isso, neste Natal, precisamos ter a consciência que a pandemia ainda não acabou. Minha recomendação é que as pessoas evitem a qualquer custo grandes aglomerações, principalmente aquelas em que você tem mais do que 10, 20, 30 ou até mesmo centenas de pessoas no mesmo ambiente, sendo muitas delas, inclusive, desconhecidas, sobretudo acerca do estado de vacinação ou até mesmo de infecção dessa pessoa, não apenas pelo vírus da Covid-19, mas também pelo da influenza. Para garantir uma melhor proteção durante as festividades, o epidemiologista também recomenda o uso de máscara cirúrgica ou, se possível, de uma N95. E sempre se assegurem de que todas as pessoas que estão participando desse evento, obviamente os vacinados, estejam com o esquema vacinal completo, de que todas as pessoas usem máscaras, de preferencialmente máscaras N95 ou aquelas que têm a capacidade de filtragem do novo coronavírus durante todo o evento, durante toda a confraternização, excetuando os momentos de alimentação e momentos de refeição. Outro ponto importante é sempre manter o distanciamento físico de pelo menos 1,5 metro ou 2 entre as pessoas e fazer a higienização das mãos e talvez o segundo e mais importante ponto
momento é tentar criar, como possível, ambientes que consiga separar pessoas mais vulneráveis da família, como, por exemplo, idosos, de crianças e adolescentes, em ambientes distintos, né? Procurando sempre lugares mais ventilados, lugares mais arejados. Antes da reunião, avalie se tem sintomas da Covid-19 ou gripe. Sintomas leves, como coriza e dor de garganta, também podem ser sinais da doença. Em caso de sintomas, não participe da reunião nem receba convidados em casa. Não esqueça, em espaços fechados, as máscaras são a melhor forma de se proteger do coronavírus e da influenza. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos ouvir mais uma mensagem de Natal, desta vez de um amigo de profissão, jornalista Gustav Cervinka. Alô para você ligado aqui na Mix FM 100,7. Vim aqui desejar a você um ótimo Natal e um excelente 2022 com muita saúde e muito amor também. Um forte abraço para todo mundo da Mix FM. 18 horas. E agora a gente fala sobre a geração de emprego. Dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que o Amazonas registrou mais uma vez um saldo positivo na geração de postos de trabalho, Artemisa. Exatamente. E esses novos empregos, Nathalie, no estado, estão concentrados na capital. Vamos conferir agora na reportagem de Júlia Gomes. O Amazonas registrou no mês de novembro saldo positivo de 4.817 postos de trabalho, sendo mais de 90% das vagas criadas na capital amazonense, um total de 4.437 empregos. O levantamento apontou ainda que o estado registrou 17.825 contratações e 13.008 demissões no último mês. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Previdência, divulgados nesta quinta-feira. Ainda de acordo com os dados, o setor que mais gerou novos postos de trabalho no Amazonas em novembro foi o comércio, com a criação de 2.489 empregos formais, seguido pelo setor de serviços e a indústria. Apenas o setor da construção civil registrou saldo negativo, com o fechamento de 86 postos de trabalho. Para o economista José Altamir Barroso Cordeiro, membro do Conselho Regional de Economia, o baixo desempenho da construção civil é reflexo das incertezas econômicas causadas pela pandemia de Covid-19. O setor que menos empregou foi a construção civil, muito afetado pelo momento que o país passa, onde as incertezas permanecem, então é o setor que menos empregou. Esperamos que novas políticas públicas, estabilidade política e econômica possam voltar a incentivar esse segmento, que é um dos maiores empregadores do país. No acumulado de 2021, o saldo positivo no Amazonas é de 37.691 novos trabalhadores no mercado formal, sendo 35.127 em Manaus. Apenas o mês de fevereiro apresenta saldo negativo, ou seja, quando mais demitiu do que contratou. A partir de então, o estado apresentou recuperação dos postos de trabalho. O mês de julho teve o melhor desempenho, com a criação de 7.253 novos postos de trabalho. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos ouvir agora a mensagem da ouvinte Liliane Filgueira, ela que é assistente de contabilidade. Que Deus abençoe todos neste Natal, um Feliz Natal, ótima ceia, que o Jesus nasça no coração de vocês, o menino Jesus esteja presente na ceia de cada um de nós. Feliz Natal! Você está ouvindo 18 horas. E para você que ouve o programa 18 horas e tem acompanhado o aumento no número de homicídios aqui no estado, e para as festas de fim de ano, o estado montou um esquema de quase 300 policiais que vão fazer a segurança preventiva em diversos pontos da cidade. Haverá uma atenção especial para as unidades prisionais. A reportagem é de Hector Silva.
O número de homicídios este ano deve ultrapassar a casa dos 1.000, e com as festas de fim de ano, a criminalidade continua. Tentando evitar mais um número negativo em seu governo, Wilson Lima ordenou um policiamento ostensivo nas ruas da capital e mandou intensificar a atuação preventiva da Polícia Militar do Amazonas em todo o estado, durante o período de final e início de ano. Em Manaus, esse reforço está sendo de mais de 280 policiais militares por dia, que estão distribuídos proporcionalmente em todas as zonas. Segundo a assessoria da Secretaria de Segurança Pública, a tropa está atuando conforme a análise dos índices criminais dos pontos mais sensíveis da capital. Ainda segundo a assessoria, as unidades prisionais também estão sendo monitoradas desde o dia 23 de dezembro até o dia 2 de janeiro. O número de policiais destinado a essa atividade não foi divulgado. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, General Carlos Alberto Mansur, os 7 complexos estão sendo monitorados. Nós vamos estar com viaturas 24 horas do dia de hoje até o dia 2 de janeiro, fazendo rondas nas muralhas de todos os 7 complexos. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a tradicional Missa do Galo, que celebra o nascimento do Menino Jesus, está marcada para hoje, às 8 horas da noite, na Catedral Metropolitana de Manaus. Nós vamos conferir todas as informações, todos os detalhes na reportagem de Rodrigo Soares. Nessa véspera do Natal, será celebrada a tradicional Missa do Galo. A Arquidiocese de Manaus informa que a cerimônia religiosa ocorrerá às 8 horas da noite na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Conceição. O arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, vai celebrar a missa juntamente com o pároco Hudson Ribeiro. No sábado de Natal, dia 25 de dezembro, a catedral vai celebrar ainda 2 missas. A primeira às 7h30 da manhã e em seguida às 10 horas da manhã. A celebração da Sagrada Família será no domingo, 26 de dezembro, com 3 missas, às 7h30 e 10 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Rodrigo Soares para o 18 horas. 18 horas. Vamos agora conferir a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, véspera de Natal, com Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Artemisa, e neste sábado, dia 25, nós teremos aí uma temperatura bem parecida com a temperatura de hoje, viu? Segundo o site Clima Tempo. Será um sabadão de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos nublados, com chuva a qualquer hora. A mínima registrada será de 23 graus e a máxima de 29, de acordo com o Clima Tempo. Mix. E a Justiça condiciona a construção do leão de energia entre o Amazonas e o estado de Roraima a medidas firmadas com indígenas. Em sua decisão, a juíza federal Jaisa Frache afirma que se a empresa Transnorte Energia, dona do projeto, iniciar a obra sem o pagamento das compensações, pode ter as contas bloqueadas. Vamos saber outras informações na reportagem de Odinei Araújo. A Justiça Federal no Amazonas determinou que a construção da linha de transmissão de energia prevista para interligar Manaus a Boa Vista, em Roraima, só poderá ter início após a concessionária, que é dona do projeto, atender às medidas socioambientais firmada com os povos indígenas da região. Em sua decisão, a juíza federal Jaisa Frache afirma que se a empresa Transnorte Energia, dona do projeto, decidir dar início à obra sem o pagamento das compensações, poderá haver bloqueio da conta de empresas, quer seja públicas ou privadas, beneficiárias com a exploração da matriz energética do Linhão. A Transnorte é uma sociedade de companhia privada da empresa Alupar e da estatal Eletronorte, criada para erguer essa linha de transmissão. Segundo a juíza da primeira vara federal no Amazonas, não haverá suspensão do licenciamento sem a Transnorte acolher imediatamente a proposta de compensação oferecida por associação indígena. A compensação é parte da concordância com o empreendimento. O Leão de Tucuruí ficou na gaveta do Ministério de Minas e Energia por uma década, depois de ser leiloado em setembro de 2011.
O motivo da paralisação foi o impacto que a linha impõe à terra indígena Waimiri-Atroari, onde hoje vivem mais de 2.300 indígenas. Dos 720 quilômetros da linha de transmissão, 122 quilômetros passam no meio das terras da etnia. Os indígenas não se posicionam contra a obra de energia, mas exigem ser consultados e ter suas condições atendidas pela empresa. De acordo com a juíza, a empresa vem avançando parcialmente nas etapas do empreendimento do linhão de Tucuruí, mesmo sem haver consenso e acordo com os Waimiris na questão das compensações socioambientais. A decisão aponta que existe um pleito compensatório com iniciativas que chegam ao valor de mais de 133 milhões de reais, mas há uma série de medidas que estão previstas ao longo dos anos de concessão e que não tiveram resposta da empresa. Como exemplo, a juíza menciona o caso da Amazonas Energia e a CEMIG, empresas de energia elétrica detentoras de lucros elevadíssimos no país. Segundo a magistrada, não há crise para essas empresas, sendo inegável que a crise atinge apenas o consumidor brasileiro. Por isso, ocorreu a recusa em aceitar a pequena proposta compensatória oferecida pelas empresas. Para a juíza federal, o valor compensatório é indevido, injusto, desproporcional e sem qualquer possibilidade de aprovação. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora nós temos mais uma mensagem de Natal, desta vez da nossa ouvinte Pamela Moinhos, ela que é contadora. Vamos ouvir. Eu desejo para o povo manauara, para o povo brasileiro, para cada família, muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Passamos por momentos muito difíceis esse ano, mas eu creio que momentos melhores virão e a esperança está aqui para a gente realmente acreditar nela. Possamos ter fé no futuro melhor. Que Deus abençoe a nossa casa, a nossa família e que esse novo ano que está se iniciando venha ser um ano de muitas, muitas conquistas. Deus abençoe a todos e uma feliz festa. 18 horas. Artemisa, e com a chegada do feriado de Natal, muitos moradores aqui de Manaus saem da cidade ao encontro de amigos, parentes no interior do estado. Outros preferem o conforto da natureza. Verdade, Nathalie. As estradas e os rios são as rotas principais de saída. A expectativa é de que 26 mil pessoas deixem a capital amazonense no período, utilizando os serviços de transportes intermunicipais regulados pela autarquia. E por conta disso, as fiscalizações foram intensificadas nas principais saídas aqui da cidade, como explica o repórter Hector Silva. Pneus calibrados, manutenção do carro em dia, tudo pronto para o motorista Geraldo Firmino pegar a estrada com a família rumo à comunidade São João. Ele vai passar o Natal longe da cidade. Uma viagem de 30 quilômetros pela BR-174. Esse sítio ele é aproximadamente, eu creio que seja uns 30 quilômetros de Manaus em linha reta. E a possibilidade de a gente chegar no sítio são duas. Uma por carro e a outra por água. Porque a vantagem desse sítio que nós estamos, ele tem como você chegar nele por terra e também por água. Apesar de nós estamos na época da enchente ainda, né? E a água ainda não chegou bem no sítio, mas já está bem pertinho, né? Mas questão de 500 metros ela já está próxima, mas é muito legal aqui, porque aqui é uma comunidade, tem um museu, né? Esse museu, ele é muito falado, quando pergunta aqui onde fica o museu, a maioria do pessoal que viaja para esse lado aqui conhece. Firmino é um entre as 26 mil pessoas que deixaram e devem deixar a cidade para passar o Natal longe de Manaus, por conta desse aumento no fluxo de pessoas atípico pelas diversas saídas de Manaus. A ARCEPAM, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, montou pontos estratégicos para fiscalizar os veículos que saem da cidade. Segundo o diretor-presidente da ARCEPAM, João Rufino Júnior, o fluxo este ano está mais intenso em relação ao ano passado. Cerca de 26 mil pessoas deverão deixar a capital utilizando os modais aquaviário e rodoviário. É um número bem maior do que registrado no mesmo período do ano passado, principalmente porque naquele momento havia muito mais medidas de restrição de circulação de pessoas em vigência.
como por exemplo a limitação dentro de embarcações e veículos do transporte rodoviário, que naquela época se limitava até 50%, e desde setembro a lotação máxima de veículos e embarcações está autorizada. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Artemisa, vamos agora ouvir mais uma mensagem de Natal do ouvinte Romas Ribeiro, ele que é arquiteto. Agradecer a Deus pela oportunidade de viver um Natal em família, entre amigos e o mais importante, com o coração cheio de amor de Deus, que nunca nos desamparou, mesmo nos momentos difíceis desse ano que se finda. Que em 2022 o Senhor continue nos fortalecendo, nos dando força, sabedoria e amor a cada um de nós. Feliz Natal, Rádio Mix. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas com Nathalie Moraes. O Amazonas registrou nesta sexta-feira mais 67 novos casos de Covid-19, totalizando 433.208 casos da doença em todo o estado. Foram confirmadas mais 2 mortes, uma registrada nesta quinta-feira, dia 23 de dezembro, e outra encerrada por critérios clínicos, elevando para 13.826 o total de mortes aqui no estado. Os números foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde na tarde de hoje. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governo do Amazonas, Wilson Lima, foi obrigado a gravar nova mensagem de Natal. Em gravação enviada às rádios, ele não se solidarizou com as famílias dos mortos pela pandemia. A repercussão negativa foi muito grande. Ontem, ele postou mensagem nas redes sociais, dessa vez com um pedido de desculpas. Ao pedir desculpas, Wilson Lima diz, abre aspas, todos nós perdemos algo, fecha aspas. Algo significa alguma coisa indeterminada, qualquer coisa. Mas não foi qualquer coisa que o povo do Amazonas perdeu na pandemia. As pessoas perderam parentes, amigos, pais, mães, filhos, primos, tios, avós. A dor do povo do Amazonas deve ser respeitada. Obrigatoriamente respeitada. Nesta noite de Natal, manifestamos nossa solidariedade e o nosso sentimento a todas as famílias do Amazonas. 18 horas. Uma ótima noite, Nathalie. Um Feliz Natal para você, para sua família, a todos os nossos ouvintes. E eu gostaria de deixar um Feliz Natal especial aqui para o Ari Guedes, que esteve com a gente durante toda semana aqui no 18 horas. Boa noite, Artemisa Gadelha. Boa noite, você ouvinte que ficou conosco até agora, nesta véspera de Natal. Desejo a você e a todos os seus familiares um Feliz Natal, a toda a equipe da Rádio Mix e a todos vocês que são ouvintes do 18 horas e telespectadores do aplicativo Mano, um Feliz Natal. A gente volta segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você ouviu 18 horas.